E aí, turma, beleza? Nessa aula vamos falar sobre a Proclamação da República. Como ela começou? Como foi que iniciou tudo isso daí? Então vamos dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, que é essa, vamos falar do processo. De como aconteceu, como é que foi. Então, vamos falar aí do cara que governou o Brasil por quase 50 anos. E que tornou a proclamação da República na cara, né? Ele tomou a proclamação da República na cara, como se fosse um tapa na cara dele, né? Vamos falar do monarca dos monarcas, vamos falar o quê? De Dom Pedro II, esse maluco aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dom Pedro II. Para ele, o que aconteceu em novembro de 1889 foi uma traição, um golpe. Então imagina, o cara, Dom Pedro II, tava putaço com tudo que aconteceu. O cara tava possesso de raiva. Porém, a gente que é historiador, temos que analisar outras fontes, né? Como forma de explicar o que realmente aconteceu e não ficar apenas do lado aqui do Pedrinho, né? A gente não pode ficar aqui só do lado do Pedrinho. A gente também tem que analisar as outras fontes, porque para Pedrinho foi um golpe. Mas e pros caras? Como é que tava acontecendo tudo lá? Então vamos lá, né? No processo de independência, todo mundo conhece o protagonista. Que quem foi o protagonista da independência do Brasil? Dom Pedro I, né, com aquela frase independência ou morte. E já na proclamação da República, quem que foi o protagonista? Quem foi o personagem principal aí que estava no meio dessas encrencas? Foi um cara aí que a gente chama do quê? Marechal Deodoro da Fonseca. Esse mano aqui, ó, militar. Ele estava aí no meio, ele foi o protagonista do processo de proclamação da República do Brasil. E assim como hoje é difícil de entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, em 1889, que foi o ano da proclamação, poucas pessoas tinham ideia de que algo tão profundo iria acontecer no Brasil, né? Ninguém estava imaginando, ninguém tinha ideia do que iria acontecer e do que estava acontecendo no país, né? Ninguém realmente imaginava, porque mesmo Dom Pedro sendo um senhor de idade, indo para a Europa várias vezes para tentar melhorar sua saúde, porque ele andava muito doente, nem ele estava percebendo, né? Aqui essa foto aqui, gente, é como se fosse uma sátira, né? Não é uma fotografia, é como se fosse como é que se fala o nome daqueles, que nem uma charge. Isso aqui é como se fosse uma charge, é uma sátira de Dom Pedro I, porque ele estava no período que ele estava muito doente, ele já estava assim meio que desandado da vida, sabe? Muita diabetes. Só que ele também não estava percebendo o que iria acontecer. Ele tinha assim uma desconfiança, mas não era aquela coisa de falar, nossa senhora, né? Então, se algum de nós, né, se eu, você aí que está assistindo, estivéssemos em 1889, a gente também não iria imaginar o que estava para acontecer, né? Mas isso não quer dizer que Dom Pedro II não tinha seus inimigos, porque se a gente for colocar na mesa quem realmente estava a favor e quem estava contra, muitas pessoas estavam contra o cara. Então, quem foram os inimigos de Dom Pedro I, de Dom Pedro II? Quem foram os caras aí que não estavam mais querendo Dom Pedro II no poder? Então, vamos falar de quem estava contra aí. Vamos falar primeiro da classe dos militares. Por que os militares? A gente tem que entender que é o povo do exército que vai fazer toda a movimentação para o império acabar. Então vocês perguntam, nossa professora, mas por que o povo do exército estava querendo acabar com o império de Dom Pedro II? Porque se a gente for parar para pegar mesmo e relembrar o que estava acontecendo, desde a Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, os militares estavam meio que deixados de lado, né? Ou seja, depois de uma participação tão forte, onde eles lutavam, né? Onde eles estavam lutando fora do país, correndo risco de vida. Eles foram soldados assim que fizeram de tudo. E quando eles voltaram da guerra vencedores, que o Brasil venceu a Guerra do Paraguai, eles esperavam o quê? Uma retribuição maior do imperador, um reconhecimento, um maior salário. Eles queriam ter a liberdade para eles poderem falar com a imprensa,
Ia falar tudo o que aconteceu. Só que aconteceu, Dom Pedro II censurou eles, dizendo que eles não podiam falar com ninguém, principalmente com os jornalistas. E isso frustrou os caras, né? Os militares, eles começaram a ficar insatisfeitos e eles começaram a repensar numa nova forma de política onde o exército fosse valorizado, né? Então, o que acontece? O exército ele queria uma república, mas não era qualquer república. Eles queriam uma república que eles mesmos, né, que os próprios soldados tivessem bastante poder, tipo um estilo positivista de república. E o exército teve muito êxito nisso, né? Tanto que eles foram os protagonistas da proclamação da república, né? Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era membro do exército, ele era o líder de todo esse movimento. Então, vamos entender aí que os militares... Opa, perdão, gente. Vamos entender aí que os militares, eles foram quem? Eles foram o primeiro setor social que ficaram contra Dom Pedro II, né? Então, os militares aí foi o primeiro setor social. Só que não foram só eles, né? Um outro setor social que apoiava muito, mas muito, e deixou de apoiar, foi um setor muito importante, foram os grandes produtores de café, os fazendeiros. Por quê? Porque os caras tinham grana, então os maiores fazendeiros da região sudeste, né, principalmente os de São Paulo, eles deixaram de apoiar Dom Pedro II. Então imagina, a gente tem que entender que eles tinham muita grana, e com toda essa grana, né, apoiava o Dom Pedro. Só que daí, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo para os fazendeiros pararem de apoiar Dom Pedro II? Vamos lembrar que nesse período estava tendo muito rebuliço no país, estava acontecendo muita coisa, aí a insatisfação do exército, o bagulho estava louco, louco, louco. E aí Dom Pedro II, ele autoriza o quê? Ele autoriza a princesa Isabel, sua querida filha, a assinar a Lei Áurea. E aí o que acontece? O que acontece? Entra a abolição da escravidão. E aí, o que a gente tem que ver? A gente vai ver que sempre esse ato de abolição dos escravos foi uma decisão do imperador e da sua filha. Só que, na verdade, gente, sabemos que teve muita luta para que isso acontecesse. Foi muita, muita, muita luta para que a abolição acontecesse no Brasil, né? Não foi essa questão de, princesa Isabel Boazinha liberou os escravos. Não, não foi assim, mas isso é tema para a gente falar de outra aula. O importante aqui nessa aula é entender que os fazendeiros de café que tinham escravos, a partir do momento que esses escravos foram libertos, os fazendeiros chegavam no Pedro II e falavam assim, tá bom, mano, falou, né? Você liberou nossa propriedade, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que os escravos, eles eram propriedades, eles eram produtos, eles eram caros. Para vocês terem uma ideia, um escravo equivalia hoje ao preço de um carro popular 0 quilômetros. Então imagine um fazendeiro que tinha 100 escravos, vendo a sua propriedade indo embora, né? Você perdendo dinheiro. E aí, o fazendeiro fica louco, mano. Os caras ficam malucos de ódio. Ele vai falar com o Dom Pedro II, falando assim, e aí, a gente vai ter uma indenização, vocês vão repor esse dinheiro, porque eu tive muita perca, né? Perdi aí meus escravos. Então Pedro vai falar, mano, vai ter nada disso não. Então, tipo, não teve nada. Os escravos foram libertos, os fazendeiros tinham que encontrar novas formas de conseguir trabalhadores. Por quê? Porque Dom Pedro não estava nem aí para os fazendeiros. Dom Pedro II não estava nem aí para os fazendeiros. Então, nessa história aí, Dom Pedro II se ferrou. Mas por que ele se ferrou? Porque ele perdeu um dos maiores apoios. O cara perdeu o apoio da classe mais rica do Brasil, que eram os fazendeiros de café de São Paulo. Então, o Dom Pedro II aí, ele literalmente se ferrou. Então, ele já perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio dos fazendeiros e perdeu o apoio até dos padres católicos. Caramba, professora, até dos padres, sim, até dos padres. Os padres católicos, eles entraram numa desavença com os maçons. E Dom Pedro II, ele era um maçom. E aí deu ruim. Deu ruim nos militares, deu ruim nos fazendeiros, deu ruim na questão religiosa, deu ruim na questão política e econômica, deu ruim na questão de segurança, deu ruim em tudo. Aí vocês vão me perguntar,
como é possível que as pessoas daquela época não perceberam o que estava acontecendo? Porque a gente fica indignado. Como é que o povo estava percebendo que uma república ia acontecer? Que ia acontecer uma mudança aí no Brasil? É porque, gente, o pessoal eles estavam acostumados na monarquia desde o dia que nasceu. Então imagine, eu estava na monarquia, minha mãe foi de uma monarquia, meu pai, minha avó, meu avô, meu tataravô, meu bisavô. Então, foi muito tempo de monarquia. Então, ninguém esperava que as coisas fossem mudar assim tão rápido. E aí, o que acontece? O clima começa a esquentar. Quando que esse clima começa a esquentar? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca viu uma situação onde um soldado foi falar com um jornalista. Aqui começa a treta, mano. Ó, aqui começa a rincha. Aqui é Dom Pedro versus Marechal. O que acontece? Marechal Deodoro da Fonseca viu uma situação onde um soldadinho aí foi falar com um jornalista. E o jornalista foi e marcou tudo que ele estava falando. E aí o jornalista publicou a reclamação do soldado em seu jornal. Dom Pedro II ficou sabendo e foi para cima de quem? Do Marechal Deodoro da Fonseca, pedindo para ele reprimir o soldado. Chegou e falou assim: aê, Deodoro, você é marechal. Pela hierarquia, você tem que reprimir esse cara. Tô mandando você reprimir esse cara. Só que o Deodoro da Fonseca, por sua vez, foi contra o que Dom Pedro II disse. E falou assim: pô, Dom Pedro, Vossa Alteza, eu sou muito fiel ao senhor. Eu tenho muita fidelidade a você. Mas eu não vou reprimir o soldado, porque ele não tá fazendo nada de errado. Ele tá falando a verdade. Nossa, Dom Pedro ficou putaço, porque Marechal Deodoro foi contra ele, né? Então o que foi que Dom Pedro fez? Tá demitido, Deodoro. Você tá demitido, mano. Sai da minha frente. Vaza. Some da minha vida. Né? Foi tipo aqueles amores corrompidos. Some, não quero mais nunca te ver. Você me magoou. Você quebrou meu coração, Deodoro. Só que daí, o que acontece? Dom Pedro II arregou. Depois de um tempinho aí, ele quis Deodoro de volta. Falou assim: pô, Deodoro, eu gosto muito de você. Gostamos muito de você. Volta. Volta pra mim. Volta pra minha vida. E aí, Deodoro volta. Né? Só que o que acontece? Deodoro da Fonseca voltou, mas não era o mesmo, né? Ele já estava chateado, porque ele pensou assim, ele teve aquela mágoa, aquele ressentimento, né? Poxa, depois de todo o meu trabalho, depois de tudo que eu fiz pelo Dom Pedro II, esse infeliz teve coragem de me demitir. E aí, no dia 9 de novembro de 1889, algumas semanas antes, menos de uma semana antes da proclamação, Dom Pedro II inaugurou um hospital de dia e à noite, no mesmo dia, teve uma grande festa, que foi a última festa do reino do império, do reinado de Dom Pedro II. Foi conhecida como Baile da Ilha Fiscal, ou Festa da Ilha Fiscal. Ou seja, foi uma grande festa com mais de 3.000 convidados, com muitas taças de cristais. Tudo isso para Dom Pedro demonstrar o poder para o povo, né? Então, Dom Pedro II, no final da festa, estava meio alegre, porque bebeu muito, estava meio sóbrio e tal. Mas, enfim, nesse mesmo dia, o povo do exército já estava se reunindo para debater aí, escolher um dia para tirar Dom Pedro do poder. O próprio Deodoro da Fonseca falava o quê? Gente, vamos esperar aí, Dom Pedro II, pois ele já tá doente, né? Vamos esperar aí, o cara partir dessa para melhor. Por quê? Porque Marechal Deodoro da Fonseca acreditava que logo menos Dom Pedro II iria morrer. E aí o restante do povo, do exército, concordou em esperar mais um pouco, né? Concordou. Só que daí era para eles terem esperado. Só que no dia 14 de novembro de 1889, um dia antes da independência, da proclamação, perdão, um dia antes da proclamação, teve um boato violento aí, hein? Boato violento. Que ó, o bagulho mudou o rumo de tudo. Esse boato mudou o rumo do Brasil no geral. E que boato foi esse? Boato era de que Deodoro da Fonseca iria ser preso
de novo junto com seu outro líder, Benjamin Constant. Ou seja, 2 líderes poderosos do exército poderiam ser presos. E o que aconteceu? Deodoro da Fonseca começou a ficar louco, o coração dele começou a atacar porque ele tinha dispneia, ele quase morreu, aquele coração, pá, 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 pá. O ódio subiu para a cabeça do Deodoro da Fonseca, né? Imagina, o cara achou que ia ser preso. E aí, aquela questão de esperar que ele tinha, ele já não quis mais esperar, não. E aí chegou o grande dia, no dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca se preparou, colocou sua farda, bem chique, subiu no cavalo, foi pro quartel-general do Rio de Janeiro. Esse daqui é o Deodoro da Fonseca. Não, perdão, esse não, gente. É esse aqui. Opa. Deodoro da Fonseca, esse daqui, ó. Ai, gente, peraí. Deodoro da Fonseca, esse daqui, ó. Aqui, olha aqui no cavalo. Então, no dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca vestiu sua farda, subiu no cavalo, todo formoso, foi pro quartel-general do Rio de Janeiro. E quando ele chegou lá, todo mundo já sabia o que iria acontecer. E aí todo mundo tava esperando o momento da proclamação. As pessoas estavam esperando uma frase de efeito, como independência ou morte, do Dom Pedro I. Eles estavam esperando aquela frase maravilhosa. Então imagina aí, Deodoro. Marechal chegou, o Deodoro Fonseca chegou, olhou pro povo que tava abaixo, estufou o peito. E o pessoal lá todo, pá, vai Deodoro! E simplesmente falou, viva o imperador, viva a família imperial e viva o exército. O povo que tava lá embaixo ficou, que merda que tá acontecendo? Isso é uma proclamação ou isso não é uma proclamação? Mas foi isso daí, gente. A proclamação foi uma coisinha bem michuruca, bem pão duro, pão seco, água. Mas pelo menos não teve morte. Mas isso foi a proclamação da República. Uma coisa bem, viva o imperador, viva a família real, viva o exército. Foi isso. Não teve aquela frase, independência ou morte, né? Não teve viva a proclamação. Não teve nada disso não, mano. Foi só viva o imperador, viva a família real e viva o exército. Um bagulho bem fuleirinho. E aí, como é que ficou Dom Pedro II, mano? Pra Dom Pedro II, a coisa foi muito diferente. O cara tava lá em sua fazenda, com sua família, e do nada chega o major do exército, Frederico Solon. Esse major mal olhou na cara do Dom Pedro II, né? Nem olhou. Simplesmente falou, Vossa Alteza, e entregou a carta. E quando Dom Pedro II leu a carta, ele abriu a carta e leu, estava lá escrito que o mesmo tinha sido banido do Brasil. Dom Pedro II tinha sido banido do Brasil. Dom Pedro II fez ha. Por quê? Porque ele achou que aquilo tudo fosse uma piada. Só que a coisa estava séria. E quando ele percebeu que era sério, infelizmente ele e sua família foi em direção ao navio. Enquanto ele ia para o navio, ele queria saber se o Deodoro estava envolvido. E ele falou, Deodoro está envolvido nisso? E ele teve a confirmação de que seu marechal estava envolvido. Olha a decepção de Dom Pedro II. Aquela dor no peito, aquela decepção, aquela desonra, aquele sentimento de traição. Ele sentiu traído, né? E aqui, gente, é uma foto, uma das últimas fotos de Dom Pedro II com a sua família. E essa foto é a última foto registrada de Dom Pedro no Brasil, sozinho. Alguns jornalistas da época defenderam Dom Pedro II. Muitos jornalistas defenderam Dom Pedro II. Só que não teve jeito. Ele teve que voltar para a Europa. Aí vocês perguntam, professor, mas e o povão? Só falou de exército, fazendeiro, igreja, Dom Pedro, marechal. Mas e o povo? Gente, historicamente falando, não tem muita coisa relatada referente ao caso de povo, né? Não tem registros históricos que falam da participação do povo. Então, não dá pra gente ter certeza qual o nível da participação popular durante essa proclamação, né? Então, o que a gente tem certeza até então é que não houve uma participação popular diretamente desse movimento, oficialmente. E, então, se a gente for pra gente parar para pensar, a população do Brasil não participou diretamente
da Proclamação da República. Então, gente, essa é a nossa primeira parte da aula de Proclamação da República. E aí vamos já entrar na próxima parte, beleza? Então, esperem aí que daqui a pouco vamos ter a segunda parte da Proclamação da República.